Pessoal, boa noite, tudo bem? Fazendo um vídeo diferente aqui hoje, uma entrevista com o Geosimar, que é poeta, tradutor, professor e um grande amigo meu ainda. A gente ia fazer uma live, só que assim, não sei se é coisa de quem faz verso, esse problema aí, dois analfabetos de tecnologia. Então tentamos de todo jeito aí, live no YouTube, só que tentou pelo celular não deu certo, depois colocou no computador, não achava de jeito nenhum modo de mandar o convite para ele poder participar. Então vai ter que ser gravado. Então a ideia é que a gente vai gravar aqui o vídeo e depois vai postar. Eu vou postar aí no canal Narradores da Seta, beleza? Então, primeiramente, uma apresentação do Josimar. Né? Como eu disse, ele é poeta. A gente até escreveu um livro junto, Pela Estrada de Emaús. Ele traduz do francês, do inglês e do espanhol. E é professor também de poesia, literatura. Se eu falar alguma coisa errada aí, você me corrige, Josimar. E também aluno do professor Olavo de Carvalho, assim como eu, beleza? Então, o primeiro tópico dessa entrevista vai ser falar com o Josmar falar um pouco da trajetória dele intelectual barra espiritual. Então, como foi o contato dele com os livros, a primeira coisa, certo? Se ele mudou aí de religião no meio do caminho, como é que é essa questão da espiritualidade dele, tudo isso. Eu sei um pouco das histórias já, então sei que são muito interessantes, vai dar um bom papo. E depois a gente vai falar bastante de literatura, de outros tópicos aí, beleza? Então conta um pouquinho aí, Josmar, como é que foi esse contato seu com esse mundo das ideias, do pensamento, como começou isso, formação da sua personalidade nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, né, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que a pessoa está assistindo, mas vamos lá. Eu, assim, antes de começar a responder a pergunta, eu tenho que, assim, exorcizar um pouco dessa raiva que eu estou sentindo dos aparelhos eletrônicos. Assim, eu só vou conseguir me concentrar direito quando eu conseguir esquecer isso, porque é muito complicado, muito complicado. A gente lutou muito aqui para conseguir fazer esta gravação, porque foi muito problema. É um pouco de analfabetismo. Hã? Às vezes a gente tá num estado de ânimo bom, né, cara? Quando começa o negócio, daí vai tentando, daqui a pouco já. Exatamente. Então, assim, eu até desconcentrei, né? Agora aqui antes da chamada, né? Eu estava pensando no assunto, né? História, influência, não sei o quê, né? Vida intelectual, poesia, mas com todo esse problema que eu tive aqui, e eu sou muito assim, eu sou muito reativo. Eu sou uma mistura de, assim, se é para falar em temperamentos, eu sou uma mistura de sanguíneo com... Não, na verdade eu nem sei, eu acho que eu sou sanguíneo, né? Uma vez eu fiz uma consulta com uma garota, uma mulher, e ela disse que eu sou fleumático, né? Só que a minha namorada jura de pé juntos que eu não sou fleumático de jeito nenhum, entendeu? E realmente, assim, na minha atitude interior, né, eu sou muito reativo. Então, às vezes as coisas assim vêm e me tiram muito do sério. E aí depois volta, depois eu esqueço, né? Depois eu não tô nem aí mais e passou. Mas é igual esse caso aí dos produtos eletrônicos aí que a gente está tentando fazer, isso tirou do sério. Mas vamos lá, beleza. Dito isso, feito esse preâmbulo raivoso, nós podemos falar um pouco de influência, de trajetória intelectual, essas coisas todas. Então, assim, eu conheci o professor Olavo em 2008. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu tinha cerca de 21 anos, mais ou menos. Teria que fazer a conta exata para saber exato, mas eu tinha por aí 21 anos. O primeiro contato que eu tive com a poesia, eu tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos. Talvez
Eu li o primeiro livro que eu li, ou foi o segundo, foi o Diário Nem Sempre Secreto de Pedro. Inclusive, olha que interessante. Aí, tá Né? vendo? Coincidiu, eu não tinha pensado nisso, mas é o Diário Nem Sempre Secreto de Pedro. De qual que é esse mesmo? Não lembro, era um livro para adolescente, literatura Hum, infanto-juvenil que eu peguei na biblioteca da escola. Aí tinha que fazer um trabalho, né? Tinha que fazer um trabalho para a escola e você tinha que ler um livro e depois escrever alguma coisa. Enfim, aí eu li esse livro, gostei de literatura, passei a me interessar, falei, não, vou ler mais. E eu comecei a ler bastante literatura, assim, isso aí eu tinha 9 ou 10 anos. Daí eu descobri uma biblioteca particular, não, uma biblioteca pública no centro de Vitória, né? Que é aqui perto. Eu moro perto da Grande Vitória. E eu moro na Grande Vitória, perto da capital, que é Vitória. E daí eu, com essa idade, 10 anos, eu ia para lá, pegava livro, e aí eu tive meus primeiros contatos com Machado de Assis, com Carlos Drummond de Andrade, com a Divina Comédia de Dante Alighieri, com os clássicos. Mas interessante que ninguém ficava me falando assim, ah, vai lá e lê os clássicos, lê tal coisa. Não, eu só ia para a biblioteca, ficava olhando lá os livros, ficava muito tempo em pé entre as prateleiras lá olhando. Ah, aqui ó, Carlos Drummond e tal. E aí abria, gostava, ia ler, levava para casa e tal. Eu lembro que a primeira leitura que eu fiz da Divina Comédia, eu devo ter lido assim os 3 primeiros cantos só do Inferno. 3 ou 4 primeiros cantos. Não entendi quase nada. Não entendi quase nada. Só que aí você fala, ah, então foi inútil, né? Foi inútil a leitura. De jeito nenhum. Porque a Divina Comédia, o tom dela, a linguagem dela, aquele imaginário dela, deixou uma marca muito profunda em mim. Deixou uma marca muito profunda, mesmo sem que eu entendesse quase nada. A única coisa que eu lembro que eu entendi do que eu li da Divina Comédia era aquela inscrição na porta do inferno, para deixar a esperança todos aqueles que estão entrando. Então isso aí me impressionou muito, foi a coisa que me pegou assim, né, nessa... e que legal que pela estrada de Emaús você usou isso, né? Pois é, Muito usei, mas interessante. assim, você vê como é que a mente fica girando em torno do mesmo assunto. Foi até assim, eu não estava nem É. pensando nisso, mas acabei utilizando porque já faz parte do meu imaginário. Então, assim, anos depois, quando eu retornei à Divina Comédia, eu tive uma experiência incrível, que assim, aquilo que eu tinha lido com 10 anos estava tão claro na minha mente ainda, tão fresco, tão vivo, que parecia que eu tinha deixado o livro assim, ontem, entendeu? Anteontem. Então, essa experiência foi assim, anos depois, talvez mais de 10 anos depois, que eu voltei à Divina Comédia, mas a conteúdo ainda estava muito vivo na minha mente. Será que isso é a força de imagem do Dante? Não, com certeza, é a É. qualidade, né, a força da poesia dele, que ela marca mesmo, ela marca, e eu, novo, com a mente, né, bastante informe ainda, né, sem com bastante áreas para imprimir, né, para deixar pegadas, né, impressões, eu captei aquilo ali e marcou muito. Então, por exemplo, se alguém fala assim, ah, o que eu tenho que ler antes da Divina Comédia? Você não lê nada, cara. Vai ler a Divina Comédia. Você não tem que ler nada antes da Divina Comédia. A Divina Comédia é o que você tem que ler antes. Entendeu? Porque aí você vai ler a Divina Comédia, ah, não entendeu, não interessa. Tenha calma e continue lendo, lê até o final, né? Não entendeu, beleza, você vai reler. A Divina Comédia não é um livro para você ler uma vez só, é um livro para você ler o resto da sua vida, né? Se você ler esse livro 10 vezes, você não leu muito. E eu tenho certeza que na 11ª você vai descobrir muitas coisas novas.
entendeu? Então, isso eu tô falando de Dante, mas eu tive uma outra experiência que me marcou muito também, muito, que foi quando, nessa mesma idade, 10 anos, né, 10, 11 anos, eu comecei a ler uma coleção, uma obra de um autor chamado Clive Barker. É um autor, se eu não me engano, em inglês. A obra que eu estava lendo assim, é uma série de contos, né? São 5 volumes, se eu não me engano, ou mais, chamada Livros de Sangue. Entendeu? Livros de Sangue. É assim, são contos que só tem morte, né? Sangue para tudo quanto é lado e podridão, só coisa assim. Entendeu? Aí você fala, mas tá lendo lixo, não sei o que, cara. No meio desse lixo todo, assim, não tô julgando a obra do Clive Barker, porque eu só li nessa época, eu não sei nem o que ele tá escrevendo hoje. É um autor contemporâneo, né? Nem sei se ainda tá vivo, né? Mas, enfim, é um autor contemporâneo. Repete o nome aí. Clive Barker. Clive Barker. Ele é um autor muito, assim, ligado ao Stephen King. Certo. Pelo menos assim, eu não sei se eles se conhecem na vida real, assim, não sei. Mas quem lê o Clive Barker às vezes gosta do Stephen King também, né? Porque assim, é a mesma atmosfera, uma atmosfera muito parecida. Agora eu vou te falar um negócio interessante para contribuir com o seu relato. Por exemplo, é sangue, é um livro estranho, toda aquela coisa, né? O T.S. Eliot, naquele De Poesia e Poetas, ele diz cara, eu esqueci o nome do crítico, não é um crítico assim tão famoso, sobretudo aqui no Brasil, não é o Coleridge, nem o Samuel Johnson, não. Que ele diz assim, ele provou de modo definitivo que a origem, o Eliot diz que esse crítico então provou, né? Que a originalidade de um poeta consiste em pegar os assuntos mais estranhos e juntar fazer um novo conjunto e expressar isso de uma forma original. Então, assim, coisas que aparentemente não teriam nada que ver com poesia, né? E o cara consegue pegar aquela monte de figurinha na cabeça, ele juntar aquilo ali numa unidade, vamos dizer assim, né? Através da consciência dele e expressar aquilo ali de um jeito singular, seja pela forma ou às vezes dentro de uma forma você pode colocar uma originalidade sua, né? Dentro de uma forma já tradicional, vamos dizer. Mas ele então fala que consiste nisso, eu achei muito interessante. Ele dá um exemplo de um poeta que usou muito a questão das viagens, né, que ele fazia, ele leu muito manual de viagem, livro de viagem, e formou um novo conjunto com essas informações aparentemente assim. Muito interessante. Então você vê que nada é desperdiçado, né? Não, com certeza, com certeza. Perfeito, né? É isso mesmo. E só que ainda teve um elemento nessa história que foi o que fez toda a diferença. Eu estou falando dos livros de sangue do Clive Barker só para mostrar uma coisa importante. Por quê? No meio desses livros, né, sei lá, no 3º volume que eu estava lendo, nem lembro mais, um dos personagens citava Shakespeare. E aí tinha uma citação de Shakespeare. E o trecho de Shakespeare eu lembro até hoje, mesmo sem ter relido o livro. O trecho de Shakespeare é assim: se a música é o alimento do amor, continue tocando. Dema em excesso para que, saciado, o apetite arrefeça e morra. Então esse trecho me marcou muito profundamente, tocou muito, né? E aí eu falei, não, cara, eu quero escrever igual esse tal de Shakespeare. Entendeu? Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é muito bonito. Então foi aí que eu me despertei para a composição poética, assim, de querer escrever poesia, né? De querer
juntar as palavras, organizar as palavras de tal forma que tocasse as pessoas igual o Shakespeare fazia, né? Igual eu passei por isso, eu li Shakespeare, um trechinho, no meio daquele monte de sangue, no meio daquele monte de coisa podre, de lixo, de não sei o que, tinha uma pérola, né? Era uma citação de Shakespeare. Então aí isso me mostra o seguinte: se alguém chega e pergunta para você, fulano de tal só tá lendo coisa ruim, né? Só tá lendo livro ruim, ele tem que continuar lendo? Eu falei, claro, tem que continuar lendo. Tem que continuar lendo. Claro que é bom você chegar para ele e falar, cara, tem um cara chamado Shakespeare aqui, por que você não lê também, né? Tem um cara chamado aqui Carlos Drummond de Andrade, talvez você goste, dá uma olhada, entendeu? Perfeito, perfeito. Mas aí ele tem que parar de ler a podreira lá dele, só se ele quiser, né? Tem um cara que fala um negócio muito bacana disso também, é o Ortega, né? Naquele Meditações do Quixote, ele fala assim: para quem o pequeno não é nada, o grande não é realmente grande. Então, ou seja, o cara pegar uma ojeriza, assim, não conseguir aproveitar nada, às vezes de uma obra ruim você aproveita muita coisa, né? Então ele está falando, existe uma gradação, né? E o grande é composto do pequeno também, vamos dizer. Se fizer uma metáfora com o dinheiro, né? Vai ter os centavos ali dentro de uma grande soma. Então é muito interessante. E olha e a questão da providência também, né? Porque assim, o livro que aparentemente, como os caminhos são estranhos, né? É bonito pensar nisso. Então o livro aparentemente nada a ver. Exato. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu nunca esperava, mas aí também você vê a qualidade de Shakespeare. A qualidade da grande poesia. Porque um pequeno trecho foi capaz de me tocar, assim. Quer dizer, se a citação fosse de um poeta qualquer, não me tocaria, assim. Seria apenas uma citação dentro da história. Só que era um trecho de Shakespeare. Então existe uma coisa especial dentro da poesia de Shakespeare que vai muito além dos escritos de outros poetas ou outros romancistas, novelistas. Então a grande literatura ela tem esse quê diferente, essa coisa a mais, entendeu? Que toca mesmo. Cara, outra intromissão mais muito rápida. Tem um livro de poesia aqui que a Clara, quando ela estava na UFGD, que é a Universidade Federal aqui de Dourados, né? Ela achou lá tal e trouxe. Coisa assim, uns poemas muito ruins. Eu não gostei. Nem sei o nome dos autores, tal. E tinha aquela coisa de brincar muito com a forma, então ficar bagunçado, fazer tipo desenho com a forma. É difícil eu gostar de poema assim. Até já aconteceu, mas é raro. Sabe, né, que eu tô falando, né? Não sei se tem um nome específico para isso aí. Tem a poesia concretista, que faz muito disso. Isso, exatamente. E daí... Mas olha que coisa interessante. Um verso ali, cara, eu achei estupendo. Era um verso de um poema romântico, né? Amor no sentido erótico, e dizia assim: tens o dom, era mais ou menos isso, tens o dom de ser tocada e ainda permanecer como um sonho. Olha que coisa interessante, porque às vezes o sexo, depois que você conquista aquilo, vamos dizer assim, e essa moça, então, ela tinha o dom de ser tocada e permanecer com aquela coisa infantil, poderosa. Então, assim, o resto do livro você pode jogar fora. Mas eu achei esse verso, assim, uma coisa que me impactou mesmo. Eu falei, então, olha como é que é impressionante. Como às vezes com uma coisa pequena você consegue, né? Perfeito, não, mas é perfeito mesmo, perfeito. Daí, esse único verso aí que você citou, é porque ele está fundado numa experiência humana, que é a experiência, vamos dizer, a conquista do homem, né? O homem, assim, ele, por exemplo, ele se interessa por uma mulher, e daí ele vai atrás, ele, né, corteja, ele, enfim, se esforça pra caramba até conseguir. Aí conseguiu, né, teve ali a relação com ela. Muitas vezes, não estou falando que é, né, mas muitas vezes o interesse se acaba, porque foi uma conquista dele. Agora ele perde completamente o interesse. Só que no caso desse verso aí, a mulher tinha o dom de continuar como um sonho, né? Fantástico. Mesmo depois da conquista, ela ainda cativava, ela ainda, né,
Não era uma coisa que o cara possuiu, assim, pegou e acabou e Muito parte para bonito, outra. É exatamente. bonito. É um verso, mas é isso. O Manuel Bandeira, ele diz, se eu não me engano, é no livro Itinerário de Passárgada, ele diz que ele aprendeu muito com poetas ruins. Ele aprendeu muito com poetas ruins. Porque, assim, no mínimo, você aprende como não fazer. No mínimo. E aprender como não fazer também é aprender alguma coisa. Com certeza. Entendeu? Então, vale a pena, porque, assim, às vezes a pessoa fica... existe uma frase. A frase é verdadeira em certo aspecto, mas em outro aspecto ela pode ser um pouco engessante, que é a seguinte, a pessoa fala, a vida é muito curta para ler livros ruins. Cara, tudo bem, tudo bem. Só que talvez você esteja imaginando uma vida perfeita, né? Porque a vida também é cheia de momentos pequenos, né? De momentos desagradáveis, de momentos em que você perde tempo. E às vezes até a perda de tempo, ela pode ser motivo de poesia. É Não? verdade. Perfeito. É. E olha que coisa interessante. O Leibniz, na Teodiceia, ele tem um trecho maravilhoso que ele diz assim, você já pensou, a variedade ela é extremamente importante, inclusive ele que tanto fala da figurinha que o Olavo cita, né? Uhum. Ele vai explicando quanto a variedade é importante. Aí ele fala, seria uma chatice assim horrenda você só ter Virgílios muito bem encadernados em ouro na sua biblioteca, não sei o quê. A mente precisa dessas gradações de luz para ela poder ter material e trabalhar. E ele vai explicando isso, e aí ele fala que até o mal entrou no mundo, na cabeça dele ali, né? Que daí é uma coisa muito complexa, mas ele fala que até o mal entrou no mundo por essa necessidade de variação, de gradação de luz. Então, mas é muito bom o trecho, até tem gravado no canal, aqui, Narradores da Acesso, né? E é isso que você está falando, perfeito, porque às vezes o cara, além do cara aprender com o cara ruim, ele ainda pode perceber da experiência, então, dele ter dado o tempo dele ao desperdício, e isso é um baita tempo de poesia. Exatamente, exatamente. É isso, cara. Então, por exemplo, se eu fosse levar essa frase, né, a vida é muito curta para ler livros ruins, eu ia radicalizar. Eu falei, então, meu filho, eu vou só ler a Bíblia, eu não vou ler mais nada. Porque a única coisa que interessa, a única coisa importante, a única coisa que perfeita é a Bíblia. É verdade. Então eu não vou ler mais nada. Então, só que, para você entender a Bíblia, às vezes você precisa ler um livro menor. Né? E um livro menor, e um livro menor. Eu acho que o importante de tudo, assim, o mais importante, é você manter a sua orientação, ou seja, você tem uma orientação. Ou seja, a hierarquia dos valores, a hierarquia das obras é algo claro na sua mente. Então você sabe, você está consciente quando você está lendo um livro de menor qualidade e quando você está lendo um livro de maior qualidade. Eu acho que isso é essencial, a pessoa tem que manter isso o tempo todo claro na mente dela. Então ela pode transitar de um nível para outro. Por exemplo, igual questão de música. Eu escuto muita música. A música, assim, é uma coisa central na minha vida. Mas eu escuto desde música erudita, Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, essa galera toda aí do mais alto nível, até Sandy Júnior às vezes. Tô de sacanagem não. É Sandy Júnior, Zeca Pagodinho, outro Zeca dia... Pagodinho tem umas legais, né, dentro dessa, né? Tem. Assim, eu faço assim, vários estudos com relação à música. Por exemplo, aí assim, talvez teria que ser um vídeo para explicar isso bem explicado. A gente teria que fazer uma outra conversa, porque aí vai fugir muito do tema. Mas eu estava fazendo assim, eu estava escutando as músicas que foram mais ouvidas pela população brasileira de 2000 para cá, do ano de 2000 para cá, da década de 2000, da década de 2010, da década
de 2020, né? Que agora tá no início, mas... Então eu fiz a lista, né? Pesquisei um site bastante sério a esse respeito, né? O site, se eu não me engano, é o Som do Rádio, em que eles têm estatísticas sobre a quantidade de vezes que a música foi executada, quantidade de tempo que ela ficou no top 10, várias coisas, enfim. Aí eu peguei as listas que eles têm lá das músicas brasileiras e fui escutar, né? Fui escutar. Ali, cara, ali tem é o que eu tô te falando, tem Sandy Júnior, tem Belo, tem Michael, como é que é? Esqueci o nome. Essas duplas sertanejas, assim, que fizeram muito sucesso. Tem KLB, entendeu? E eu acho, assim, que tudo isso vale a pena. Né? Tudo isso vale a pena. Eu lembro até do Fernando Pessoa, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Entendeu? Mas, assim, o importante... Se eu, por exemplo, se eu me perdesse nisso aí, eu começasse, assim... Sandy Júnior, Belo, essa é a coisa mais maravilhosa que existe. Aí eu estaria ferrado. Se eu perdesse a hierarquia dos valores. Agora, se eu mantenho a hierarquia dos valores e consigo transitar entre essa música mais, digamos, mais baixa, né, menos trabalhada, até Mozart, Beethoven, Bach, Palestrina. Então, se eu consigo ter claro na minha mente o valor de cada uma, o peso de cada uma, eu acho que dá para fazer um estudo maravilhoso de qualquer tipo de música que você pode imaginar. Quem faz um comentário muito bacana, perfeito, cara, é o Olavo também, né? Quando tem uma aula do Goff que o cara fala que ele tá falando de heavy metal, fazendo algumas ligações do heavy metal com questão satanista, né? E aí os caras ficam putos lá, alguns, aí ele fala que só mostrou que o cara tá muito imaturo ainda e tal. E ele até fala assim, olha, não tem problema nenhum você cultivar um hábito de uma coisa que é ruim, assim, que é menor. Contanto, exatamente o que você disse, contanto que elenque, aí ele dá o exemplo até do Verklin, né? Que diz que lia uns romances policiais muito ruins e que era viciado naquilo. Novela policial de péssima qualidade, ele lia frequentemente, mas por quê? O cara integrava aquilo ali numa hierarquia, ele sabia da medida exata. Eu também tenho um monte de hábito assim que não tem nada a ver com... E mesmo, assim, não tem nada a ver, não. Mas, assim, são mais periféricos, né? Ficar vendo vídeo de bicho, assistir Todo Mundo Odeia o Chris, e não sei o que. Então, a vida tem dessas coisas, não tem como. Pois entendeu? Eu adoro Chaves, cara. Chaves e Chapolin, assisto muito, né? Muito, muito, muito. Gosto demais. Pra mim é a melhor série que já fizeram em todos os tempos, entendeu? É excelente, mano. Mas, então, mas eu acho que é isso, cara. Eu não sei se a gente tá seguindo o rumo certo das perguntas. Não, pra mim, cara, a conversa tá tão boa, às vezes é que confiar na ocasião, né? Mas assim, a gente só se estendeu um pouco, mas tá indo, que é a questão da sua trajetória intelectual, né? Então, beleza, mas vamos então tentar. Dante aí, esse sujeito te levou pra Shakespeare, beleza. Isso. E aquele verso do Shakespeare impactou isso. Tanto que não saiu. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a escrever. Eu peguei a caneta e um papel e comecei a escrever poesia do jeito que eu sabia. Fui pesquisar a versificação. Quer dizer, como é que é o verso, né? Como é que é essa coisa aí? Tem quantas sílabas? Né? Fui pesquisar a versificação, fui estudar a versificação. Qual a idade disso mesmo, Osmar? A idade? Eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Entendeu? Aí... e sempre lendo. Essa biblioteca, assim, eu tive... Foi assim, sorte ou providência de Deus. Eu acredito na providência de Deus. Porque essa biblioteca era muito boa. A maior parte dos livros era de clássicos. Entendeu? Então, para onde eu virava, tinha Machado de Assis, tinha Drummond, tinha... Cara, é muito livro bom. Muito livro bom. Tinha essa onda
desses livros assim, como é que é o nome? Ladrão de Raios, essas coisas assim, Uhum. né? Veio muito depois, muito depois. Então, as bibliotecas, ou pelo menos essa biblioteca, ela estava cheia de clássicos, né? Eram muitos clássicos. Eu tive essa sorte, ou essa providência divina, de ter contato assim e estar sempre lendo. E foi aí que eu conheci o Mário Ferreira dos Santos. Foi nessa... Não, desculpa. Não, o primeiro contato que eu tive com o Mário Ferreira dos Santos não foi nessa biblioteca, foi num sebo que uma vez eu visitei. Aí eu estava interessado em estudar retórica. Falei, Você conheceu até ele antes do Olavo, então? bem antes, bem antes. Eu fui a um sebo e perguntei para a mulher lá, para a senhora que estava lá, se ela tinha livro sobre retórica e tal. Ela me mostrou um monte. Aí eu folheando, eu até tenho esse livro aqui, mas aqui, ó, tá aqui. Eu estava comentando com o pessoal do grupo lá de poesia, né? Uma coisa que ele fala aqui, ó, nesse livro. Foi esse livro aqui, o primeiro livro que eu comprei dele. Curso de Oratória e Retórica. Interessantíssimo, hein? Entendeu? Aí foi esse exemplar, foi esse livro mesmo aqui que eu tô na mão. E aí eu comecei a ler, interessado em retórica. Só que eu via que esse cara era também diferente. Falei, cara, esse cara fala uns negócios bem interessantes. Não é aquela coisa fria, seca, mecânica, né? Matemática. Às vezes os retóricos, eles fedem a naftalina, né? Um negócio assim, esquisito, né? Mas o Mário não era assim. Você vê que ele tinha um poder espiritual, mesmo falando de retórica. Ele estava falando de retórica. Nesse livro aqui ele trata de retórica. Só que ele trata de tal forma que ele transmite algo mais do que apenas os preceitos retóricos. Entendeu? Então eu comecei a me interessar por ele. Aí comprei outros livros dele, Prática de Oratória e Retórica, Técnica do Discurso Moderno e vários outros. A Lógica e Dialética. E daí, o que aconteceu? Nessa biblioteca que eu frequentava, eu encontrei, certa vez, um livro dele. Na verdade, alguns livros dele. Como eu já conhecia, eu fiquei feliz pra caramba, né? Só que estava numa sessão que a mulher não deixava levar para casa. Eram livros apenas para consulta local. Só que eu conversei com ela, insisti pra caramba, falei, poxa, não sei o que e tal. Aí eu falei, eu só quero tirar cópia, tirar xerox do livro. Aí ela, então, tudo bem, leva e depois você traz. Ela confiou. Aí eu levei, tirei xerox e devolvi para ela. Foi nessa época que eu comecei a aprender francês também, que eu estava mexendo lá nos livros dessa biblioteca, eu achei um manual de francês, né? E eu havia, alguns dias atrás, assistido a um jornal na TV Cultura, em francês. O jornal era todo em francês, eu nem sei porque que eles passavam aquilo, né? Jornal em francês. Aí, só que eu assisti aquele jornal, um pouco daquele jornal, e achei a língua muito bonita. Achei uma língua muito bonita e falei, pô, que legal, tal. Mas isso ficou guardado. Aí eu fui à biblioteca e encontrei esse manual de francês. Não, eu vou tirar a cópia também para estudar. E foi aí que eu comecei a estudar francês. Mas beleza. Então, essa época, né? Essa época, assim, até os 15 anos, assim, eu tive essa graça, né, de ter esses contatos, né, com esses autores que me ajudaram muito. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito ligado com música. Então eu escutava muito Bach, né, Johann Sebastian Bach, sempre foi o meu predileto. Hoje eu já não sei, eu gosto muito dele, mas gosto muito do Mozart também, entendeu? Mas durante muito, muito tempo, o Bach sempre foi assim, o meu preferido dos preferidos. Então eu sempre escutava muito as músicas dele. E você, alguém te indicou na época ou você Não, aí, pesquisou na internet? não, aí que tá. Se eu for te falar qual foi o meu primeiro contato com ele, eu não lembro. Primeira vez que eu escutei uma música de Bach, por quê? Eu não lembro, né?
mas eu sei que eu ouvi a primeira vez e gostei e fui ouvindo. Seus pais não têm muito esse gosto assim? Não, ninguém. Até dorme, né? Acha chato. Aí, mas eu tinha um amigo, tenho, né? Ainda é amigo meu, que me acompanhava muito nessas coisas, né? Ele também ia a essa biblioteca, também pegava livros lá, também ouvia, gostava de bar. E eu tocava, eu comecei a tocar na igreja, tocar contrabaixo, né? Eu era evangélico, comecei a tocar contrabaixo com 11 anos, 10 para 11 anos. Eu ganhei um contrabaixo, né, que foi doado, e aí eu comecei a estudar e ouvia muita música, sempre ouvindo muita música. Só que nessa época, as músicas que eu ouvia eram 90% evangélicas, né? E esse 10% aí era Bach, né? Tchaikovsky um pouco, né? Um pouquinho de Mozart, bem lá longe, mas era mais Bach. E também teve uma época que eu comecei a ficar meio rebelde, e daí eu comecei a ouvir heavy metal, né? Tocar em banda de heavy metal, e foi isso. Aí tinha o quê? Uns 15 dessa coisa de heavy metal? Exatamente, foi por aí mesmo. Foi exatamente há 14, 15 anos eu comecei a vestir preto, a deixar o cabelo grande, a ouvir, tocar Iron Maiden e outras coisas. Mas foi isso. Então, para acelerar um pouco a coisa, né? Porque assim, se a gente for falar, a gente vai falar muita coisa. Isso é uma conversa longa pra caramba, porque muita coisa acontece na vida da gente, né? Se a gente for refletir, a gente lembra de muita coisa. Mas pulando aí, pelo menos uns 6 anos, foi aos 21 anos mais ou menos que eu tive contato com o professor Olavo, em 2008. E aquilo ali também mexeu muito comigo, eu gostava muito das coisas que ele falava, mas eu percebia que eu não entendia tudo. Aquilo me causou um atordoamento psicológico mesmo, interior, eu ficava atordoado com aquilo. Porque ao mesmo tempo... Vai falar, manda ver. Pô, eu ia falar assim, e a sua percepção sobre si mesmo, né? Porque às vezes o cara tem a impressão de que ele é muito inteligente, não sei se é o seu caso, que até porque você é um cara muito humilde. Mas aí ele tem esse choque e fala, pô, como é que eu não tô entendendo? Mas foi mais ou menos assim, ou... Eu tava vendo, por exemplo, quem passou por isso foi o George Stein, né? Que ele falou que caiu um livro do Heidegger, ele falou que era muito arrogante, mas ele já tava na faculdade tudo, né? Achava que eu era... Aí caiu um livro do Heidegger na mão dele. Então, assim, ele falou que achava muito... Eu lembrei agora. Você tinha essa impressão de que você era um cara bem... Porque, assim, com certeza você tinha uma inteligência acima da média das pessoas com as quais você convivia, né? Então, você tinha mais ou menos essa impressão ou foi uma coisa meio natural mesmo? Para você não entender, assim, gerou um espanto de não entender, mas vinculado a essa coisa de ter a impressão que é inteligente e não conseguir? Pois é, eu sempre tive dois lados, né? Um deles, graças a Deus, está diminuindo. Mas durante algum tempo eu me achava um cara muito bom. Assim, bom no sentido de muito capaz, né? Muito inteligente. Enfim, eu tinha essa coisa assim Cara, eu tô falando assim abertamente. Eu tô abrindo o verbo mesmo. Não. Eu me achava essa coisa assim, de muito, muito gênio, né? Pô, eu sou um gênio, não sei o que e tal. Isso é arrogância, isso não é, né? Só que é aquela coisa que às vezes fica dentro da gente e a gente, né, não fala, mas ao tratar as pessoas, a gente age dessa forma. Isso por um lado, mas por outro lado, eu sempre tive uma percepção muito aguda das coisas que acontecem em mim, assim, no interior, né? Eu sempre tive uma percepção da minha memória muito grande e enfim, dos sentimentos e do mundo interior. Cara, isso é uma coisa que me parece que é fundamental. Quando eu vou ver as pessoas que, tipo assim, que progride, que a pessoa vai se expandindo, ela vai pensando mais coisas, vai aprofundando a consciência moral dela, esse elemento aí nunca falta. Será que é uma coisa que o cara nasce com isso? O que é? Aí eu não sei. Será? Né? Eu acho que tem um pouco do nascimento da pessoa, mas
Não sei. Eu acho que tem um... É assim, é como se fosse um amor à experiência, uma atenção à experiência somado a essa capacidade de processar anteriormente. Sim, Né? é verdade, é verdade. E eu, assim, talvez isso tenha muito a ver com a religiosidade também, né? Eu não sei dizer ao certo, mas eu acho que eu sempre fui muito cristão, assim, desde novinho eu frequentava muita igreja, sempre orando, né, lendo a Bíblia, e eu acho que isso ajuda muito, acho que isso ajuda muito. Mas aí eu já não sei dizer. Mas assim, então, tem um ponto que eu queria falar, mas eu acabei perdendo um pouco o fio da meada aqui. Mas então, eu sempre tive essa O percepção. professor Olavo. Você Isso, estava falando do Olavo. E isso, daí espantou que não conseguia entender. isso. Aí eu lia os artigos do professor, artigos, e eu ouvia ele falar no True Outspeak, né? E achava algumas coisas eu achava muito interessantes. Outras coisas me deixavam atordoado. Por exemplo, coisas sobre o catolicismo, aquilo ali me atordoava muito. Quando ele falava, por exemplo, das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Eu era muito evangélico, né? Muito dedicado, né? A fazer as coisas da igreja. E quando ele falava de Nossa Senhora, aquilo era estranho para mim. Aquilo gerava um sentimento estranho, entendeu? Só que ao mesmo tempo, o professor Olavo, ele mostrava pra gente que nós nunca podemos desprezar a realidade. A realidade é soberana. Então é o seguinte, nós nunca podemos negar a realidade. A coisa real tem primazia. Então isso começou a despertar algumas coisas na minha cabeça, assim. Mas aí eu acho que eu estou indo acelerando demais num lugar que eu deveria falar um pouco mais, assim. Mas Não. então, assim, eu tive a graça, né? A graça divina, que Deus me abençoou, sei lá. Enfim, eu tive o privilégio de perceber que eu não estava entendendo direito o que ele estava falando. Eu acho que muita gente lê as coisas que ele escreveu, não entende e acha que entendeu. Entendeu? Entende errado, entende a coisa toda atravessada, porque quando você lê alguém da estatura do professor Olavo, e sobretudo se você é um semi-analfabeto, você vai pegar umas partes e outras partes não. E isso significa que você não está entendendo o texto. Só porque você entendeu uma partezinha aqui não quer dizer que você entendeu tudo. Ou seja, se você entendeu só uma parte e não entendeu tudo, você não está entendendo. Entendeu? Porque assim, então o que acontecia comigo? Algumas coisas eu entendia, outras coisas eu não entendia. E aquilo veio gerando um atordoamento, enfim. E eu com aquela mentalidade evangélica, participando de coisas na igreja e aquelas realidades muito conflitantes. Muito conflitantes. Eu fiquei nessa tensão aí. Aí em 2008 eu peguei e deixei de lado. Falei, não vou mais assistir esse cara não. Deixei de lado. Passou assim menos de um ano. Eu voltei, eu falei, não, é muito interessante, eu vou assistir. Aí eu. Não dá. No COF, um cara fala, né? Um cara fala no COF lá que, cara, é isso. Ele diz assim, pô, uma das coisas que aconteceu aí depois do Olavo é que a faculdade se tornou insuportável. Assim, não tem como, o cara compara o nível de, assim, que aquelas informações que o Olavo, aqueles ensinamentos dele, o quanto eles tocam na construção da nossa alma, na nossa intimidade, e o quanto tudo parece tão externo no ensino tradicional e muitas vezes até na igreja que a gente vai, né, a gente tem a impressão. Então, assim, é uma coisa arrebatadora, não dá, é irresistível, vamos dizer. Só se o cara não tiver uma birra muito grande e não se abrir mesmo. Exato. Exatamente. E eu conheci o professor Olavo no segundo período de faculdade. E
eu me desiludi imensamente com a faculdade. Mas imensamente. Eu só terminei, eu só concluí o curso. Assim, fui me arrastando, né? Me arrastando e para terminar, porque senão não terminava não. Porque assim, eu parava, eu entrava na sala de aula, o professor começava a falar, eu via um monte de erro no que ele estava falando. Mas por que eu via? Porque eu sou bonzão? Não, porque eu estava ouvindo o professor lá falar do jeito certo, explicar as coisas direito. Então eu lembro até hoje, assim, uma professora começou a contar a história da educação, ela era uma professora de uma disciplina pedagógica, e daí ela começou a contar a história. Olha como ela começou assim. Ela começou a contar a história da educação. Onde que ela começa? Em Lutero. Aí, quer dizer... E você mesmo sendo protestante, você já não gostou, claro. Exato, eu sabia que existia a Idade Média, existia a Antiguidade, né? Mas para a narrativa que ela queria colocar ali, queria impor aos alunos, ela tinha que começar pela modernidade. Porque se ela começasse antes, não fazia sentido. Porque ela queria sair do protestantismo até chegar ao marxismo. Era esse o caminho que ela queria trilhar. Entendeu? É a questão de você se revoltar. Começava lá na sua revolta contra a Igreja Católica e na sua afirmação do seu eu, da sua individualidade. Você é capaz. Você não pode se apegar à Igreja Católica. Até chegar... Você sabe que esse foi um dos vários indicadores, assim, na minha adolescência, para eu perceber que o catolicismo era correto, né? Porque era o que era atacado de todos os lados, cara. Na escola, nas instituições, o protestantismo não era tanto. Só atacava o protestantismo quando entrava na questão de achar que era muito moralista, mas era assim, quando ia falar das figuras históricas, né? E eu falei, opa, se aqui eles só colocam merda. E assim, distorce, se só coloca merda, não, que às vezes entram atores bons, importantes e tal, mas assim, se aqui tudo é distorcido e toda essa distorção tá atacando aí com coisa, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando se fala do protestantismo, algumas coisas são aproveitadas. Agora, quando se fala de catolicismo, é tudo ruim, não presta. Entendeu? Então, para que a narrativa dessa professora fizesse sentido, ela precisava começar na modernidade, na época de Lutero ali. Daí para trás não interessava, mas aí eu levantei o dedo e falei, não, professora, não é assim. Comecei a falar para ela algumas coisas que eu tinha aprendido com o Olavo, né? Aí ela falou, não, enfim, aí começou um debate, né? Um debate ali durante a aula. Aí ela falava, não, mas a modernidade, o início ali, o Renascimento, era a época das luzes, assim, o pessoal estava interessado na razão. Aí eu falei, não, professor, no final da Idade Média, início da modernidade, foi um dos períodos de maior eclosão de ciências ocultas, de ocultismo, de magia. Tem Giordano Bruno e uma galera. Esses cientistas aí que alardeavam objetividade, né, falar em nome da ciência, né, defendiam a razão, todos eles faziam parte de seitas esotéricas, organizações esotéricas, né? Se eu não me engano, a tal da Royal Society lá na Inglaterra, entendeu? Enfim, aí nada disso ela sabia. E antes eu também não sabia, eu aprendi com o Olavo, né? Mas aí nada disso ela sabia. E aí, como o pessoal reagia em volta, os demais alunos? Não. Gostavam? Isso aqui é interessante. Quando eu falava essas coisas, uma parte ficava calada, porque acho que também não conhecia. Agora, tinha gente que, nessa aula específica, uma garota concordou, não, é isso mesmo e tal, e ela também argumentou nesse sentido, porque ela também conhecia que antes do início da modernidade, ali no início da modernidade, havia sim essas seitas esotéricas, esse negócio dela, sabia. Então ela começava a falar, entendeu? Só que qual foi a reação da professora? A professora ficou quieta, aí assim, tentou argumentar uma coisa, mas viu que não estava dando, ficou quieta. Terminamos de falar, o que ela fez? Ela mudou
a argumentação dela, continua falando como se nada houvesse acontecido. É assim, é como se fosse um robozinho ali que tem um programa instalado. Ele até se cala um pouquinho para te ouvir, mas depois ele continua falando exatamente como está programado. Ele não muda, ele não absorve a sua ideia nova, entendeu? Mas ela também não poderia absorver, porque essa ideia acabaria com o curso dela, acabaria com a disciplina dela. Ela teria que rever tudo da disciplina. Isso não dá para fazer. E isso é muito interessante, né, cara? A necessidade de humildade que a pessoa tem que ter, porque assim, eu dou aula há 15 anos. Puta, eu tô mentindo. Imagina o nível de honestidade e sinceridade que a pessoa tem que ter para poder fazer essa confissão para si mesmo. Pois É é. muito difícil, por isso que a gente não sai do erro. Pois é. Pois é. Aí, uma outra experiência na faculdade, foi um professor... Sim, faculdade não, universidade. Eu estou fazendo essa diferenciação só para dizer que é uma coisa pública, entendeu? Uhum. Porque às vezes, o cara fez uma faculdade lá na Conchinchina, lá na Farofa, né? Faculdade do, sei lá, não sei o quê. Acho que em Pernambuco tem uma faculdade que a abreviação é Farofa, né? Estudei na Farofa. Estudei na Farofa, fiz Farofa. Tem. Mas enfim, não foi na Farofa que eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo. Isso aí, como eu tô falando, isso não é grande coisa. Eu tô citando, né, para saber que não é uma... Não, é importante, porque às vezes tem alguém aqui assistindo ainda com aquela ilusão de que a federal é... não, então o Gilcimar tá falando isso porque ele estava na... Não, perfeito. Exatamente. Então, não é uma universidade que foi feita ali na esquina, né, com 3 ou 4 alunos, não. Passei no vestibular, enfim. Mas beleza, uma outra experiência que eu tive lá dentro foi a seguinte. Aliás, eu nem sei quanto tempo a gente tá falando, cara. Nem sei, mas pra mim tá ótimo, né? Cara, bom demais, hein? Deixa eu só conferir aqui a gravação. Não, tá Se a gente passar do tempo lá que tinha falado, não tem problema nenhum. Tá tudo aqui. Fala alguma coisa aí, Pedro, só pra verificar. Maravilha, tá indo tudo bem. Quantos minutos tem? Dá pra ver o relógio? Pior que eu não sei ver isso agora, não. Eu tô até com medo de desligar alguma coisa. Não, tranquilo. Melhor, que daí às vezes tira, não. Beleza. Manda bala. Tá, beleza. Mas aí uma outra experiência que eu tive lá... Eu tive várias experiências nessa época, porque a mudança foi muito grande, assim. A mudança na minha cabeça foi muito grande, entendeu? Aí eu sempre me chocava. E aí uma outra coisa que aconteceu uma vez... um professor lá de literatura, né? Ele começou a falar sobre o modernismo. Eu esqueci a disciplina dele, mas era uma disciplina sobre literatura. E ele partia do modernismo, né? Não era nem o primeiro movimento que ele teria que estudar, mas era o centro da explicação dele. Era o modernismo. Inclusive, eu ver isso dentro da faculdade gerou em mim, a princípio, não, hoje mudou, mas gerou em mim uma certa ojeriza do movimento modernista. E tem coisa boa, né? Tem. Não, o movimento modernista tem... No Brasil, vamos falar do Brasil. No Brasil, os maiores poetas brasileiros foram dessa época. O Brasil teve uma pleiade de gênios na época modernista. Não na primeira fase, eu não estou falando da primeira fase, porque tem várias, né? Tem várias. Você tem Drummond, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Cecília Meirelles. Cara, eu vou falar para você, assim, não digo que é o melhor, mas atualmente, se eu fosse falar para o meu gosto, né? Os poetas nacionais que eu mais gosto são o Tolentino e o Murilo Mendes. O Tolentino já é mais clássico, né? Mas assim, o Murilo Mendes modernista, né? Pois é. Então, assim, o fato de eu ver
os professores, né, ideologicamente comprometidos, ficarem exaltando tanto o modernismo de primeira fase, isso gerou em mim uma ojeriza do modernismo. Mas aí uma coisa, nessa época, como é que você estava com relação aí à composição de poema? Porque, beleza, você tinha feito um pouquinho do Shakespeare, né? Uhum. Escreveu aí, não parou. Não, eu sempre... É aí que é interessante. Aí para quem tá buscando a vocação, né? Se é que eu posso dar alguma dica, né? Quer saber qual é a sua vocação? Olhe aquilo que você faz naturalmente. E, vamos supor, se você fica algum tempo sem fazer, você naturalmente volta àquilo sem nem pensar. Eu falo isso por quê? Porque eu tive esse primeiro, até os 15, 16 anos, assim, que eu estava muito ligado a isso. Mas ninguém ficava, não tinha o Olavo de Carvalho me falando estuda, poesia, não sei o quê. Eu fazia o negócio naturalmente, eu queria saber aquilo. Aí depois não tinha também internet para ficar recebendo afago, né? Exato. Não igual agora, né? Exato, exatamente. Aí, durante algum tempo, eu meio que deixei de lado, assim, a escrita, assim, de continuar sempre. Mas eu não deixava de escrever, não. Às vezes eu pegava o caderno e escrevia um poema. Eu lembro que eu escrevi um poema de Dia das Mães, que foi, cara, foi muito... Eu estava no segundo ano do ensino médio, né? E daí era um poema à la Álvares de Azevedo. Era um negócio assim bem mal do século, entendeu? Aí eu lembro de uma estrofe, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo recitar. É uma estrofe só, o resto se perdeu, eu joguei fora o poema. Mas era assim: os seios de mãe saciaram-me tanto que cresci na vida robusto e forte. Que será da vida no fulgor da morte, quando a sepultura eu molhar de pranto? Era isso. Bonito, hein? É. Caramba! Era esse. Eu só lembro você tem essas coisas guardadas? Não, cara, eu joguei muita coisa fora. Teve uma hora que eu fiquei puto com as poesias que eu escrevi, eu joguei muita coisa fora. E esse poema, inclusive, eu não tenho mais. Eu só lembro dessa estrofe. O resto do poema era um poema longo, inclusive. E daí eu fiz uma apresentação assim. Eu peguei o violão, comecei a tocar uma música. Inclusive a música do Dream Theater. Você conhece o Dream Theater? Enfim, é uma banda de metal progressivo, né? Rock progressivo. Já ouvi falar, assim, mas não... Aí eu peguei o violão, que é uma música lenta, né? Comecei a tocar e tal. E a música é muito bonita, né? Comecei a tocar. Aí tem um trecho que eu ficava só tocando e recitava o poema. E aí eles gravaram, né? Um cara filmou para no Dia das Mães projetar no telão. E aí projetaram no telão e tal. Eu não tava lá. Eu fico imaginando o que as mães pensaram. O cara falando de morte, falando de não sei o que. Pois é, cara, pois é. Mas enfim, adolescente é assim mesmo. Aí, então, mas teve uma época, durante alguns anos, que eu não escrevia assim conscientemente, eu tenho que escrever, né, eu tenho que estar praticando. Não. Dava vontade, eu pegava o caderno, escrevia e depois deixava. Só que depois, principalmente depois que eu conheci o Olavo, aí eu já mudei. Eu falei, não, se eu quero fazer algum progresso, se eu quero realmente me desenvolver na arte poética, eu tenho que fazer um esforço contínuo. É sempre e sempre, né? É uma atividade mesmo, é um ofício, entendeu? Então, tem que fazer sempre. Então, aí já mudou, né? Mas durante alguma época eu deixei. Agora, interessante que a música não. A música é algo que eu escuto sempre. Não tem desde os 9, 10 anos até hoje, 36, não teve nenhum período que eu parei de escutar música. Entendeu? Escutando música, inclusive, mas aí já tá misturando os assuntos, né? Mas tudo bem. Não, tá ótimo, tá bom demais.
Aí, inclusive, depois que eu conheci o professor Olavo, assim, voltando naquela... Não, eu vou retomar o fio da meada porque era muito interessante. Aham. Então, o professor falando, começando com um ponto de partida do modernismo, absurdo, né? Ele queria, Isso, ou assim, é isso mesmo, né? isso. O Aí, pessoal imputa o passado com uma facilidade. exatamente. Aí ele começou a falar do modernismo, e ele pegou o manifesto modernista, né? O antropofágico, enfim, todos os manifestos que o movimento pau-brasil, não sei o que, ANTA, um monte de coisa, todos os manifestos que a primeira geração modernista produziu, ele pegou e estava explicando e tal. Aí, cara, ele falou, assim, eu olho isso hoje, é uma coisa tão besta, mas tão besta, o que eu falei, tão besta, só que quem tá lá não percebe isso. Isso aqui é interessante. Porque ele falando assim, nós temos que, nós não devemos, ele aderindo à proposta modernista inicial, né, da primeira fase, só que ele falando assim, nós na vida, né, nós também não podemos ter verdades pré-estabelecidas, porque a verdade não existe e tal. Eu falei uma coisa tão besta, eu perguntei, professor, se isso é verdade o que o senhor está falando, se, se não existe verdade, né, absoluta, isso que o senhor está falando também não é verdade. É um negócio besta. Só que ninguém falava, ninguém nem sei se percebia essa contradição. Quando a pessoa diz que não existe verdade absoluta, isso que ela está dizendo é uma verdade ou não? Porque se for verdade, ela está se contradizendo. Então, se for verdade, não é verdade. E se não for verdade, para que eu vou acreditar nessa pessoa? Ou seja, é um discurso completamente nonsense, né? Sem sentido. Aí eu falei isso, aí o professor deu uma parada assim, ficou quieto, aí falou, aí deu, sei lá, uma gaguejadazinha assim, e falou, eu tenho que rever alguns dos meus conceitos. Oh, Cara! esse cara aí é tipo punheteiro, esse cara é top. Esse é fera. Só que aí... Rapaz, eu nunca vi um cara ter essa hombridade aí. Assim, nessa de faculdade, esses doidão. Sim. Parabéns pra esse professor, hein? E aí, cara, assim, ele ficou muito sem graça, mas ele falou isso. E daí, isso era a primeira aula, isso foi na primeira aula do semestre, né? Aula de apresentação, não sei o quê. Aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu não tô nem aí mais pra essa disciplina. Eu não vou frequentar mais nenhuma aula. Assim, não frequentei, não fui mais nenhuma aula. Eu reprovei, o professor me passou com 10. Exatamente o que o Olavo fala que acontece, aconteceu mesmo. Exatamente. O professor Olavo fala que você não tem que baixar a cabeça. Assim, você não pode ser impertinente. Quer dizer, se você realmente não sabe de uma coisa, não vai ficar enchendo o saco. Agora, se você estudou, se você sabe, né? Se você está vendo que o professor está errado, você não pode baixar a cabeça, você tem que falar. Não, e esse ponto aí, professor, isso está errado. Aí você faz isso várias vezes, o professor, ele tem uma hora que ele te passa com 10 só para você não encher o saco mais. Entendeu? Porque ele não aguenta. Assim, você está mostrando o tempo todo que ele está errado. E é uma coisa assim, baseado na verdade. Entendeu? Baseado no conteúdo mesmo da disciplina. Não é uma coisa inventada. Então, aí teve essa experiência na faculdade, eu me desiludi muito. Então, em 2008, foi o que eu falei, né? 2008 eu deixei um pouco o Olavo de lado. Aí passou menos de um ano, eu voltei a assistir. Só que eu experienciei o mesmo desconforto, né? Mas aí, o que eu falei? Cara, eu tô precisando melhorar minha linguagem. Eu tive a graça de entender isso. Eu falei, cara, eu acho que eu sou um semi-analfabeto.
a minha linguagem não tá boa, porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Se eu tivesse uma linguagem desenvolvida, eu estaria entendendo o que ele está falando. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma das coisas mais básicas para você desenvolver a sua linguagem, que é copiar à mão. Copiar textos à mão. Então eu comprei um monte de caderno, comprei caneta pra caramba, eu fazia coleção de caneta vazia, entendeu? Caneta Bic, né? Vazia pra caramba. E eu copiava. Eu copiei os evangelhos, os 4 evangelhos, não sei quantas vezes. Copiei as cartas paulinas, copiei o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade eu tenho o Pentateuco mesmo, falta só, se eu não me engano, mais ou menos metade do último livro, que é Deuteronômio. Ou seja, eu copiei os 4 primeiros livros e mais metade de Deuteronômio. Mas é um projeto que eu quero continuar ainda, não parei ainda não. Copiei muito poema do Bruno Tolentino, texto do Olavo, muita coisa. Copiei textos do Mário Ferreira dos Santos. O meu negócio era copiar. Entendeu? Perfeito. Porque eu li numa apostila do professor Olavo, sobre a arte de estudar mesmo, né? O que é você estudar. Ele fala que a vida de estudos tem 4 níveis. 4 níveis. O primeiro nível é o do copista. É realmente esse nível que você só copia. E copiar, de preferência, à mão. Né? Depois, quando você copiou muitos textos, você vai para o segundo nível, que é o do compilador. Você não está apenas copiando, ou seja, transladando um texto, mas você está juntando trechos afins de autores diferentes. Então, depois você faz muito isso, né? Você compila muito. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é do comentarista, ou do expositor. É quando você não apenas compila, mas você já sabe falar o que aquele conjunto está significando. Você já sabe explicar aquilo ali. Essa é a terceira fase. Aí quando você fez muito isso, praticou muito isso, a quarta fase é a propriamente do autor. Então tem gente que acha que ser autor é só você ir lá e expressar seus sentimentos. Né? Vou escrever aqui um poema, estou apaixonado por uma menininha, vou escrever um poema aqui. Não é isso, cara. Se você quer se tornar realmente um grande poeta, um bom poeta pelo menos, você tem que passar por essas 4 fases. É claro, na vida de estudos muitas vezes a gente deixa essas fases um pouco incompletas, né? A gente passa um pouco pela fase do copista, depois pula para a fase do compilador, não compila muito, já está querendo comentar as coisas e depois já está escrevendo. Só que é bom ter a noção dessa ordem, da importância dessas coisas. Entendeu? É isso, Pedro. Assim, tem muito mais. Perfeito. Vamos. Cara, tá muito bom. Antes da gente entrar no negócio daí dos seus poetas prediletos, né? Pelo roteirinho que eu fiz aqui, você comentar um pouco eles. Só fala da questão da sua conversão, que eu acho uma história muito bonita. Eu já sei, né? Daí então, quando você passou de protestante para católico? Maravilha. E deixa eu te falar uma coisa, aproveitando. O que você acha de você publicar dois vídeos? É melhor. Porque eu vou fazer parte 1 e parte 2. Perfeito. A gente pode fazer a continuação daí fim de semana, né? Não, pode ser. Não, por mim, assim, eu tô completamente... por mim, tô falando por mim. A gente poderia até continuar hoje. Sim. Eu só corto a chamada e a gente continua. Ou a gente pode também outro dia, não tem problema. Não, por mim hoje então também perfeito, só para entender que tá no lixo, aqui a gente vai embora. Mas é melhor 2, até porque vai ficar muito pesado para fazer o upload. Agora, aqui em Dourados, é 9 horas. A gente foi começar, era 8 já, então só estamos 1 hora falando, tá tranquilo. Beleza. Mas realmente, como ainda tem muito tópico,
é melhor fazer em duas partes. E eu também tenho que ver se o vídeo ficou bem gravado. Assim, se aconteceu alguma coisa. Mas eu acho que Já sim. pensou se perdeu tudo isso aqui, essa maravilha, Não, cara? mas se perdeu, não perdeu, porque nós estamos conversando. Aqui não. Não, mas pô, ia ser triste, hein? Na verdade. Tá, vamos fazer assim, ó. Então, pronto. Pelo roteiro aqui, a gente então, você fala da sua conversão e depois vai comentar um pouco dos poetas que você mais gosta. E autores também fora da poesia. Daí a gente vai ser, aí, sei lá, se a gente conseguir até umas 9, agora é 9, até umas 9h45, 9h50, beleza? Aí picota, corta, volta depois com os outros tópicos. Beleza. Tá. Aí você estava falando da conversão, da experiência religiosa. A conversão. Então, aí, assim, assistindo às aulas do professor Olavo, ele começou a me ensinar certas coisas. Não me ensinar, eu tô falando me ensinar, porque ele estava me ensinando, mas não no sentido pessoal, de chegar, ó, Gelsimar, é isso, não é isso. Ele ensinava para todo mundo, né? Quem assistiu o COF sabe como é. Às vezes a gente fazia uma pergunta, aí ele respondia e tal, mas assim, o ensinamento direto, assim, pessoal, né, face a face, não. Ele dava a aula dele, a gente aprendia as coisas. Então, as coisas que ele ensinava foram abrindo muito a minha mente a respeito de certas coisas, certos assuntos que para mim eram estranhos, para mim não eram, enfim, às vezes nem fazia parte do meu horizonte de consciência. Eu estava fora, eu nunca tinha pensado naquilo, nem sabia que existia. Aí, ele foi, com isso, despertando muito meu interesse sobre o catolicismo, a respeito de, não de conversão, mas de saber o que é. Porque a realidade não é soberana. Existe um negócio chamado catolicismo, né? Então... Um treco, né, no qual ninguém está interessado. Exatamente, né? Exatamente. Então existe esse treco aí que ninguém sabe, né? Mas e ao mesmo tempo os evangélicos... E aí, né, só nessa fase já tinha começado a quebrar aquelas resistências de tipo assim, santo, Maria, não sei o quê, como é que era? Ainda não. Ainda só não. Vamos ver. Ainda não. Tanto que o True Outspeak, como que o True Outspeak começava? O professor Olavo começava assim: começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus para que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Ele sempre começava assim. Eu sei que sempre que eu assistia, na hora que acabava a música introdutória, eu abaixava o volume. Aí ele falava essa frase e eu aumentava. E aí eu começava a ouvir o que ele tinha para falar. Porque eu achava maravilhoso o que ele estava falando, mas, pô, é católico, né? Caramba, que pena, não. Como é que o cara pode ser tão inteligente e ser católico, né? Que coisa. Aí, enfim, mas aí eu ficava nessa resistência. Depois eu parei de abaixar. Falei, não, tudo bem, deixa. Comecei a ouvir. E claro que isso tem um impacto na pessoa, né? Uhum. E daí é o seguinte, então, o professor Olavo ele sempre falava dos milagres de Fátima, das aparições de Fátima, dos milagres eucarísticos. Isso, e aí eu comecei a pensar, né? Não, se isso é uma coisa real, se isso realmente aconteceu, a gente não pode simplesmente negar a existência disso ou deixar de lado, esquecer disso. Que é o que muitos evangélicos fazem. Os evangélicos nunca pensam nos milagres eucarísticos. Para eles é uma coisa totalmente estranha que eles não comentam, eles não pensam. Mas eu acho que a partir do momento que uma pessoa começa a pensar nisso, ela começa a ver que existem coisas muito além do que a doutrina deles ensina. Entendeu? Por exemplo, o milagre eucarístico, ele tem um significado. Ele diz uma coisa para você.
Ele não é apenas um acontecimento igual uma tempestade. Eu sei também que a tempestade tem o seu simbolismo. Também falo, né? Tem o seu simbolismo. Mas assim, o milagre eucarístico é muito mais luminoso, a mensagem é muito mais clara, é muito mais evidente. Qual é a mensagem? Você tem lá a hóstia, né? O que é aquilo ali? O que é aquele pão, né? Um pão asmo, né? Um pão sem fermento ali, né? Aquilo ali é apenas, eu não sei, é trigo, né? Eu não sei, é trigo, né? Então, antes da consagração, aquilo ali é trigo. Ele é trigo. Só que Cristo falou, aí tá, beleza. Aí consagra aquilo, né? Faz a oração, aquilo ali se torna o corpo e o sangue de Cristo, né? Aquilo ali já não é mais apenas um pedaço de pão. Aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, né? E aí Cristo falou, saiu da boca de Cristo, ele falou: "Este é o meu corpo". Então essa frase é muito significativa. Este é o meu corpo. E aí o que o milagre eucarístico mostra? Como é que acontece o milagre eucarístico? A hóstia é consagrada e essa hóstia começa a sangrar com sangue humano. É o sangue humano que às vezes é levado para o laboratório. As pessoas descobrem até o DNA da coisa, até o tipo sanguíneo, até a origem provável daquele sangue, até possíveis sofrimentos que a pessoa passou na vida, através do sangue que sai da hóstia. Isso tem um significado muito claro, que aqui, esse milagre ele está confirmando, este realmente é o corpo e o sangue de Cristo. Entendeu? Alguém pergunta, onde está o corpo e o sangue de Cristo? Está na Igreja Católica. Os milagres eucarísticos, eles comprovam isso, eles dizem isso. Ó, se você está em dúvida, está aqui. Entendeu? Considere os milagres eucarísticos e você vai saber onde está o corpo de Cristo mesmo. Entendeu? Isso, e como o corpo de Cristo, ele é o centro do cristianismo, ele é o centro da Igreja Católica, ele é o centro do cristianismo, isso manda uma mensagem. Qual que é a igreja que está com a razão, vamos dizer assim? A Igreja Católica. Entendeu? Assim, mas nas igrejas evangélicas não tem coisa boa? Tem coisa boa. Eu aprendi muita coisa boa na igreja que eu fazia parte. Aprendi que é importante você ler a Bíblia. Aprendi que é importante você orar, de preferência todo dia. É importante você falar a verdade, você buscar o bem, você ajudar as pessoas. Assim, são muitas e muitas coisas boas que eu aprendi. Só que, e outra coisa que é importante falar, eu também conheci muita gente sincera e dedicada na igreja evangélica. Não é assim, porque geralmente quando você ouve falar, é o pastor ladrão, é não sei o quê, né? Só pejorativamente. Isso, infelizmente, muitas vezes hoje em dia é verdade. Tem muito pastor ladrão. O cara às vezes saiu do presídio, fundou uma igreja só para se esconder. Isso acontece. Entendeu? Cara, o tanto de protestante maravilhoso que eu conheço. Olha, então, exatamente. Então existem sim muitos evangélicos, muitos protestantes sinceros, eles são sinceros, que dedicam a sua vida à execução da obra de Deus, à execução das atividades da igreja, se sacrificam muito, né? Eu fazia parte de algumas atividades na igreja, né? Eu via o esforço das pessoas, às vezes a pessoa passava o domingo inteiro na igreja, trabalhando, fazendo as coisas, saía tarde pra caramba da igreja e na segunda-feira pela manhã ia trabalhar no trabalho normal dela, entendeu? Enfim, era um sacrifício.
Só que quando o assunto era catolicismo, havia um bloqueio, entendeu? Não havia uma reflexão sobre o assunto, um conhecimento do assunto. A isso começavam a surgir os velhos estereótipos. A idolatria, né? Aquela velha conversa. Entendeu? Em tudo mais a pessoa se dedicava, era sincera, era maravilhosa, enfim. Aí chegava nesse ponto, aí é um bloqueio. A pessoa não... Porque se ela começa a considerar... Uma vez eu até ouvi de um pastor, eu estava conversando com o pastor chegou a falar assim: a teologia católica é a melhor teologia que tem. Ele falou, a teologia católica é a melhor teologia que tem, mas os católicos não seguem. Esse mais dele era suficiente para dizer que é melhor ser protestante do que ser católico. Entendeu? Ué, vira católico e segue então, pô. Pois é, não é o mais óbvio, né? Só que não, não era isso que... Então eu cheguei a ouvir de um pastor isso, que a melhor teologia, mais desenvolvida, era a católica, só que os católicos não seguiam. Ou seja, na cabeça dele, é impossível ser católico e seguir a doutrina católica. É um negócio assim, meio bagunçado mesmo. Se a gente for entrar nisso aí, é uma doideira. Mas... Então aí eu comecei a refletir sobre essas coisas. Também outro ponto que para mim, eu pensei muito nesse ponto, que é a questão assim de Deus não ia deixar a igreja dele iludida, enganada durante 1500 anos, para só então surgir um sujeito que mostrasse que está todo mundo errado. Não faz sentido isso. Principalmente quando você compara com aquele trecho que fala que Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Será que elas prevaleceram durante 1500 anos e só na época de Lutero é que a igreja começou a vencer as portas do inferno? É claro que isso não faz sentido. Entendeu? Outra coisa que eu vi também é que às vezes os livros evangélicos que falavam dos grandes heróis da fé, dos mártires, eles falavam de pessoas que eram católicas, só que não diziam que eram católicas. Entendeu? Numa época em que só havia catolicismo, eles não falavam que eram católicos aqueles. Por exemplo, tem um livro muito bonito, são Os Mártires do Coliseu. É um livro evangélico, né, protestante, que fala dos mártires daquela época. Pessoas que seguiram a fé, não negaram a Cristo, enfrentaram leões e muitas outras coisas, né? Foram fiéis. Só que eu te pergunto, havia igreja protestante naquela época? Não havia nenhuma. Entendeu? Naquela época era a igreja católica. Tem alguns protestantes assim que são desse tipo, que eles até gostam assim de São Tomás, Santo Agostinho. O cara tem coragem de falar que até São Tomás não, que aí era a cristandade. Você acredita? Não é catolicismo. Pois é. Mas aí é você só mudar o nome para você não dizer a realidade da coisa. Porque na realidade mesmo eram católicos, nós estamos falando de católicos. Nessa época aí do Coliseu, nem igreja ortodoxa tinha. Era só catolicismo mesmo. Então quando você fala, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, você está falando de um católico. Entendeu? Não tem por onde, né? Quando você fala de Santo Agostinho, você está falando de um católico. Enfim, então tem esse aspecto também. Aí eu comecei... Outra coisa que eu vi também. Mas aí eu já estava na dobradinha, assim, do Olavo com o Padre Paulo Ricardo. Né? Porque, assim, o Olavo, ele abriu a minha mente para entender algumas coisas e despertou esse interesse. Aí eu fui dar uma olhada no site do Padre Paulo, assinei,
para assistir, e comecei a assistir o Catecismo e História da Igreja, curso de Catecismo e curso da História da Igreja Antiga. Para a gente se situar, isso aí é que ano, mais ou menos? Cara, isso é mais ou menos 2015. 2015. Caramba, ficou até que bastante tempo ainda, né? Porque não é uma coisa fácil para trocar de uma hora para outra, né? Não é. Anos e anos e anos, desde criança. Exatamente, não é? Então eu já tinha acompanhado o Olavo aí já há uns 7 anos. Isso. Exatamente. Aí foi mais ou menos. Aí eu comecei o ano assim que eu mais me dediquei isso foi 2015 mesmo. 2014 eu acho que eu já estava 2013, 2014 eu já estava vendo algumas coisas assim, né? Mas assim, um ano que eu investi mais, inclusive comecei a frequentar missas para ver como é que era, né? E interessante que no início não tinha um propósito de conversão. Eu não estava assim, vou me tornar católico. Não era isso. Eu falei, eu quero saber a verdade a respeito do catolicismo. Entendeu? Então quero ver como é que é a missa. Eu nunca fui numa missa. O pessoal fica falando aí que católico é idólatra. Mas eu nunca entrei numa igreja católica para assistir uma missa. Então assim, se tiver idolatria lá, eu vou ver. Eu vou chegar lá, vai estar o pessoal adorando Maria. Só que aí, para minha grande surpresa, não tinha ninguém adorando Maria. Até hoje não tem ninguém adorando Maria. Eu não vejo essa idolatria em lugar nenhum. Eu fiz curso sobre a verdadeira devoção a Nossa Senhora para conhecer a doutrina católica. Não tem ninguém falando que Maria é uma deusa. Enquanto isso, na época que eu era professor de escola dominical, escola dominical é a escola que acontece aos domingos, na escola bíblica, que acontece aos domingos na igreja evangélica. Eu era professor de escola dominical e era professor dos professores de escola dominical. Né? Nem sempre, assim, às vezes eles me chamavam, às vezes não. Porque eles também tinham uma rotação ali. Mas eu lembro de um semestre que eu estava dando aula, e aí eu peguei a revista, né, que veio da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e daí a revista lá, a lição da revista falava de Cibele, de Artemis, tudo assim, relacionando a Nossa Senhora, que Maria seria uma adaptação cristã de Artemis, de Cibele, de não sei o quê. E aí vai eu procurar também outras fontes evangélicas desse tipo para enriquecer a minha aula, né? E fico lendo isso e fico falando isso. Eu lembro até hoje, eu falando essas coisas. É lógico, uma coisa que eu me arrependo, né? Mas na época eu estava nessa mentalidade protestante, assim, anticatólica. Entendeu? Mas nada a ver. Nada a ver. Você não vê nada assim de Cibele, de Artemis lá dentro da missa. Não tem nada a ver, absolutamente nada. Então eu comecei assistindo o curso do Padre Paulo, as aulas do Olavo, e indo à Igreja Católica, comecei a ver que não. Esse catolicismo que estão criticando aí nas igrejas evangélicas, isso não é verdade, isso não existe. Isso não é o catolicismo de verdade. Porque eu estou indo para a igreja e estou vendo outra coisa. Eu estou ouvindo o padre ensinar. E você manifestava isso assim pro pessoal? Como é que era? Não, aí que tá. Durante o tempo eu fiquei calado, mudo, sem falar nada com ninguém. E quando você ouvia, vamos supor, deve ter acontecido alguma ocasião, então você já tinha percebido que não era daquele jeito, certo? Uhum. E estava lá no meio do pessoal e eles ficou ouvindo, então eles fazendo essas mesmas críticas. Era uma situação mais ou menos parecida com a da faculdade? Você tá, o cara tá falando um negócio que você sabe que é errado. Não, aí eu agi de forma diferente por um simples motivo. Eu discutir na faculdade é uma coisa. Agora, discutir em casa, discutir com pessoa próxima... Mas eu digo assim, o tipo de inconformidade interior era parecido? Embora você se manifestasse, agisse de jeito diferente? Não, sim, sim,
o tipo assim de você perceber que você que as coisas que as pessoas dizem estão erradas, né? Sim, é a mesma mesma coisa, mesma coisa. Eu ia falar uma coisa, eu acabei perdendo, mas é por aí. Então, Aí daí, beleza. Daí viu que não tinha, então, começou a frequentar e aí muda. evitando. Ah, tá. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte: esse processo foi muito traumático, muito doloroso. Esse processo de sair da igreja evangélica para a igreja católica. Porque são mundos completamente diferentes. Mano, eu vou ter que virar o celular para poder pôr na tomada. Não, Beleza? faz o seguinte, a gente corta então agora, a gente continua daqui a pouco. Pode ser? Tá. Mesmo tempo. Deixa carregar uns 15 minutinhos então. É o tempo de você ver se tá tudo certo e tal. Beleza. Aí, Mas ó, maravilha, hein? Daí voltando a gente tenta. Opa! Voltando a gente tenta terminar então essa parte da conversão, rapidinho. Sem também muito, e aí passa para falar dos seus autores. Beleza? Maravilha. Tá bom. Até daqui a pouquinho. Até logo.